Oi, gente! Eu sou a Gabi, tenho 24 anos, moro nos Estados Unidos. Recentemente eu postei um vídeo no TikTok e aí teve milhares de perguntas. Como foi que eu aprendi inglês? Falando que meu inglês era muito bom, se eu falava inglês desde pequeno, se eu aprendi depois, como eu aprendi inglês tão rápido, como é que eu cheguei nos Estados Unidos. Então hoje eu decidi gravar esse vídeo respondendo essas perguntas sobre Estados Unidos e inglês pra vocês. Esse deve ser o quê? O terceiro vídeo do canal, então não tem bordão, não tem nada muito roteirizado, eu vou falar aqui de coração mesmo. E aí, não sei, depois eu penso nisso. Eu tô com o meu celular aqui pra ver algumas perguntas. A tal da Yara na praia perguntou: seu inglês é perfeito, você já falava antes de morar nos Estados Unidos? Sim, gente, eu já falava inglês antes de morar nos Estados Unidos. Eu vim morar aqui em 2023, quando eu tinha 21 anos, mas a minha primeira vez no país foi em 2018, quando eu tinha 16. Eu e a minha família, a gente foi pra Disney pra viajar e foi assim que eu decidi que eu não ia ficar no Brasil. Meus pais já tinham me colocado em cursos antes, tipo, quando eu era criança. Eu fiz acho que uns 6 meses numa escola chamada One Way, e aí eu fiz mais alguns meses, não lembro quantos, na Fisk. Eu, inclusive, recomendo, se ainda é como eu me lembro que era, porque eu era muito criança, recomendo, mas, gente, não tem nada que supere aprender inglês sozinha em casa, no seu tempo, do jeito que você aprende, do jeito que você memoriza, e foi assim que eu aprendi. Não vou falar pra vocês que eu comecei do zero, que eu não era familiarizada com a língua. Eu, desde criança, eu e minhas amigas da escola, a gente sempre foi de escutar artistas americanos, então música em inglês, desenhos dos Estados Unidos, então tipo iCarly, Hannah Montana, Feiticeiros de Waverly Place, essas coisas assim. Então eu sempre, sabe, via coisas bem americanizadas na TV. Eu escutava a música desses artistas, minhas amigas também. Então, quando você cresce já falando, sabe, tentando a palavra, eu acho que isso ajuda bastante. Eu lembro que no meu terceiro ano do ensino médio, eu via amigas, assim, tentando ler inglês, e elas não faziam ideia de como pronunciar palavras, assim, simples, vamos dizer assim, palavras conhecidas. Então, elas não faziam ideia por onde começar. E eu acho que é por isso que a minha pronúncia é uma pronúncia relativamente boa. Eu considero boa, eu tô feliz com o meu inglês, acho que é um inglês bom. E eu acho que é boa por isso, porque eu cresci cantando música em inglês. Eu sabia o que eu tava falando? Eu tava falando tudo certo? Não, tava falando tudo errado. Mas eu lia a letra no celular e eu cantava enquanto eu lia a letra. Então, bastante coisa eu já sabia escrever, eu sabia números, animais, partes do rosto, nariz, olho, boca. Mas, gente, nos cursos eu não lembro, assim, de nada. Lembro que na Fisk eu aprendi, tipo assim, objetos de escola, eu aprendi como perguntar as horas, só isso que eu lembro. Mas, Gabriele, você já falou que aprender inglês sozinha é melhor, no seu tempo, do seu jeito, mas como foi que você aprendeu a porcaria do inglês? Gente, quando bateu a pandemia, eu já tinha os meus 18 anos, eu já tinha me formado e eu sabia que eu não queria ficar no Brasil. Eu não podia sair do Brasil porque as fronteiras estavam fechadas. Então, o que eu fazia trancada em casa na pandemia? Eu abri o meu YouTube e eu ficava o dia inteiro vendo vídeo no YouTube de pessoas ensinando inglês. Tinha um cara em específico, essa me marcou bastante. O nome dele é Gavin e o nome do canal dele é Little Adventures, eu acho. E ele morava numa cidade no Colorado chamada Fort Collins. Gente, eu assistia esse cara todo dia. Eu sentava com o meu caderno, tudo novo assim que ele falava, eu anotava no meu caderno. O meu jeito de memorizar as coisas é escrevendo, então eu anotava tudo. E assim, gente, uma escola vai te ensinar como falar um inglês formal. Ninguém fala o inglês formal. Quando você aprende no YouTube, você, tipo, aprende com pessoas, você aprende o jeito que é falado, sabe? Esse Gavin, ele era um americano que aprendeu português e resolveu abrir um canal no YouTube ensinando inglês para as pessoas, e foi muito útil para mim. Eu fico indignada que 3 anos depois eu iria mudar pro Colorado e morar na cidade chamada Fort Collins, que era onde o Gavin morava. Eu tava o tempo todo em 2020 assistindo ele, mal sabia eu que um dia eu ia morar na mesma cidade que ele. Eu escutei um ditado um dia que falava que a obsessão vence o talento. Se você assistiu meus vídeos de TikTok, você sabe o que eu passei quando eu tinha 18 anos. E, gente, depois disso foi só um impulso maior ainda. Eu tinha ganância de querer mudar de vida, ganância de querer sair do Brasil. Eu achava que minha vida só ia mudar, só ia melhorar quando eu saísse do Brasil. Isso me deu gás pra, tipo, me deu gás, me deu forças pra continuar aprendendo inglês, pra querer. Eu estava obcecada. Outra coisa que eu fazia muito era pegar rap, então Post Malone,
Nicki Minaj, eu ia lá imprimir a letra das músicas. Assim, você sabe que rap eles falam um monte de coisa. Hoje em dia eu sei cantar certas músicas só por causa dessa fase da minha vida. Eu imprimia as músicas e aí eu lia a letra da música. Toda palavra que eu não entendia, eu pegava o marca-texto e eu pintava a palavra que eu não sabia o significado. Aí eu tentava adivinhar o significado pelo contexto do resto da frase. Depois eu traduzia todas essas palavras que eu tinha pintado na letra da música, transferia essas palavras com um novo significado que eu tinha acabado de aprender para um caderno. O Omegle, vocês lembram do Omegle? É um site que você pode fazer tipo videochamada com pessoas de outros países, pessoas desconhecidas. Então eu abria, colocava pra me aparecer só pessoas dos Estados Unidos, porque, gente, eu não conhecia nenhum americano até então. Não tinha com quem eu praticar inglês, eu tinha muita vergonha de falar na frente de brasileiro. Então eu abria esse site e eu ficava lá falando com estranhos, e aí, gente, sei lá, de 10 minutos, conversa que eu tava tendo com a pessoa, dentro dessa conversa eu tinha que encaixar as palavras novas que eu tinha anotado no meu caderno. Porque assim eu ia usar, eu ia dar sentido, eu ia dar uma memória, um significado para as palavras. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, por exemplo, um problema meu era que as palavras não tinham um significado para mim. Se eu falasse eu te amo em inglês, aquilo era só uma palavra para mim, não tinha uma emoção, não tinha um significado. Então eu comecei a dar significado para as coisas. E hoje em dia é muito engraçado, porque certas palavras você vai me falar e eu lembro exatamente onde, como e quando eu aprendi ela. Outra dica que eu dou eu aprendi isso com a Cíntia Sabino. Eu lembro que ela falava assim, assiste série americana com o idioma inglês e com a legenda em inglês, mesmo que você não entenda. Gente, e eu achava ela uma sem noção. Falava, nossa, o que é que essa mulher tá falando isso? Se eu não entendo, não vai cair do céu, eu não vou aprender do nada. Mas eu comecei a fazer, gente, não é que deu certo? O nosso cérebro, ele é muito esperto, ele entende as coisas antes da gente entender. Não sei se isso vai fazer sentido, mas eu colocava lá a legenda e, gente, eu consegui entender o que estava acontecendo no episódio pelo decorrer das coisas, expressões das pessoas, algumas palavras eu entendi, então as outras eu ia, sei lá, criando um significado na minha cabeça. Mas depois, quando eu estava falando com americanos e eles falavam a mesma palavra que eu tinha escutado em algum outro lugar, o meu cérebro ele resgatava, assim. Ou às vezes eu estava falando alguma coisa e me dava um branco, tipo, eu pensava em português e aí eu pensava, ai, como que eu falaria isso em inglês? E a palavra surgia. E eu não sabia como eu sabia a tradução daquela palavra. Tipo, eu não sabia a tradução no português, mas eu sabia que eu podia usar aquela palavra naquele momento. Tipo, eu sabia usar a palavra. Por quê? Porque o meu cérebro viu em algum lugar e ele memorizou isso. Então eu aconselho muito, muito, mesmo que você não entenda, sabe? Assista a série com o áudio e a legenda em inglês. O seu cérebro vai pegando coisas. Eu até hoje aprendo cada vez mais palavras novas assistindo séries, porque eu vejo, tipo assim, a pessoa fala, ai, prazer. Aí a gente vai responder o óbvio, que é nice to meet you too, que é tipo prazer em te conhecer também. Todo mundo fala. Mas tem outras alternativas pra isso, se chama enriquecer o vocabulário. E aí assistindo shows, você consegue enriquecer o seu vocabulário, que é uma pessoa fala uma coisa diferente, aí te ensina como ser grossa, te ensina como ser sarcástica, te ensina como ser engraçada, que o humor é uma coisa também muito difícil quando você aprende outra língua, né? Então é isso, uma coisa é você ser fluente, você conseguir entender e falar ali o básico, mas é sempre bom a gente estar enriquecendo o vocabulário. Eu até hoje, aqui faz 3 anos que eu moro nos Estados Unidos e todo dia eu aprendo palavra nova. E, gente, é um jeito muito fácil, um jeito muito divertido de aprender inglês. Cara, é ouvindo música, vendo filme, conhecendo pessoas novas. E eu escuto muitas pessoas falando, ah, mas eu tenho vergonha. Se fosse pessoalmente, eu entenderia você ter vergonha. Mas, gente, é uma videochamada. Se você clicar ali no pular, você nunca mais vai ver a cara daquela pessoa de novo. Então, tipo, não importa. Na minha época, acho que a minha sede de mudar para os Estados Unidos era maior do que qualquer vergonha, era maior do que qualquer coisa. Então, se vai te ajudar, faça que nem eu. Coloque na cabeça essa frase. A obsessão vence do talento. Eu sou a prova viva disso. Hoje em dia, eu penso, nossa, gente, é uma língua. Vocês têm noção do peso, da importância disso? Não é igual a matemática que você aprende ali como faz a conta, tem uma ordem e você pode repetir isso. É coisa que você aprende cada dia mais. Você aprende e você tem que memorizar. Nada melhor para memorizar do que você usar. Se você não usar, ainda mais morando no Brasil, falando e ouvindo português o dia todo,
não vai adiantar de nada. Então essas são minhas dicas pra vocês. Foi assim que eu aprendi inglês sozinha em casa. Pode parecer vago, mas eu fiquei fazendo isso todo dia por 6 meses. Gente, eu acho que dentro de 6 meses eu já tava assim capacitada de conversar com as pessoas. Claro que quando eu cheguei nos Estados Unidos foi um baque, né? Tipo assim, você tá lá, as pessoas falam rápido, cada estado dos Estados Unidos tem um sotaque diferente. Mas os meus seus parents da época, eles me ensinaram muito, eles tinham muita paciência comigo e eu nunca tive problema de eu vou no mercado, eu vou no correio, não consigo pedir informação, não consigo fazer isso. Nunca tive esse tipo de problema, foi só enriquecendo o meu vocabulário, que era básico quando eu vim. E gente, não fiquem nervosos com os americanos. Eu lembro quando eu tava no Brasil, tinha muito esse estereótipo de que americano é rude, americano é frio, mas eles acham bonitinho, eles acham engraçadinho, o nosso sotaque, a gente fala alguma coisa errada. Sabe, eles acham graça, do mesmo jeito que a gente acha graça de um americano falando português. Então, assim, não fique com vergonha. E é isso, eu nem sei se o Omegle funciona ainda hoje em dia, gente. Funciona? Deixa aí no comentário se alguém souber. Gabriele, como é que você veio parar nos Estados Unidos? Gente, eu vim em 2023, inclusive esse mês, que dia é hoje? Hoje é dia 29 de março, faz exatamente 3 anos que eu me mudei para os Estados Unidos. Eu morava em São Paulo, no Brasil, e eu mudei para o Colorado, nos Estados Unidos. Esse estado é assim, meio do nada. Eu não gosto de morar aqui. Não recomendaria você se mudar da maior cidade da América do Sul para o Colorado, no meio do nada, dos Estados Unidos. Mas, gente, eu vim como au pair. Então, assim, não quero que o canal seja sobre isso. Se você pesquisar aí no YouTube, no TikTok, qualquer lugar, tem várias pessoas explicando como é que o au pair funciona, os requisitos, mais dados básicos. É um programa, é um intercâmbio que dura 2 anos e é uma família americana que te contrata para você cuidar dos filhos deles e aí em troca você recebe $200 por mês. Não, $200 por semana, perdão. E acho que a idade limite é 26 anos ou 27 anos. Eu iria falar 26, mas eu acho que é 27. Não tenho certeza, gente, mas é isso que eu fiz. Eu fui pro intercâmbio, fiquei morando com a minha host family lá por 1 ano e 3 meses, e aí eu saí do programa e continuei nos Estados Unidos. Hoje eu sou uma residente permanente, então eu tenho meu green card, eu faço minha faculdade, não pretendo voltar pro Brasil só pra visitar, né? Eu falo não pretendo voltar pra morar. E é isso, gente, eu não gosto de morar no Colorado, mas eu absolutamente amo esse país, eu amo a cultura, eu gosto bastante dos americanos. Se eu for falar pra vocês hoje, eu acho que tem mais americano na minha vida do que brasileiro. E é isso, gente, é assim que eu vim parar nos Estados Unidos. Ai, Gabriele, mas eu já passei dos 27 anos, eu sou casada, eu tenho filhos. Gente, eu não sei essas situações aí, eu não tenho conselho pra vocês de que visto você pode tentar, como é que você pode fazer se você quiser imigrar, porque é uma situação diferente, né? Eu vim com 21 anos, solteira, sem filhos, não tinha nada pra deixar pra trás no Brasil, eu vim sem nada, então, tipo, sabe, não tive que fazer uma escolha. Eu tava pronta e preparada para vir para os Estados Unidos. Então, se você tem uma situação diferente, eu não sei como ajudar. Tem vários grupos no Facebook que você pode tentar entrar e talvez perguntar, ver se tem alguém que estava na mesma situação que você no Brasil e conseguiu imigrar para os Estados Unidos, ver como essa pessoa fez, ver se você pode fazer também. Enfim, não sei, mas se você tá na mesma situação que eu quando tava no Brasil, ou tem menos de 27 anos, não é casado e não tem filhos e quiser tentar o au pair, tá aí, gente, aprende inglês, não mude pra outro país sem falar a língua, pelo amor de Deus, que é pedir pra passar perrengue, é pedir pra ficar limitado em trabalho, é limitado em tudo, gente, é um país que fala inglês. Imagina você ir pra um país que você não fala a língua, você vai no mercado, você não vai conseguir ler as coisas. Então é isso, gente, não tem desculpa pra não estudar hoje em dia. É de graça e é fácil, é divertido, todo mundo consegue fazer no celular. Você pode deitar na sua cama, assistir um vídeo todo dia antes de dormir, não sei, fazer qualquer coisa pra ajudar a melhorar na sua situação. E são esses, gente, meus conselhos, essa é a minha história, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E é isso, beijo!